E já de volta, esse é o nosso programa Vida e Saúde. Obrigado por estar conosco, é bom demais poder fazer parte aí da sua rotina, do seu dia e trazendo essa programação especial para você. Hoje o Vida e Saúde aborda o tema mal de Alzheimer, com um dos grandes especialistas, na sua humildade ele vai dizer que não é, mas é um dos nomes mais conhecidos desse mundo afora, viu? Dr. Benito Pereira Damasceno, neurologista, professor titular do Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Aceitou nosso convite e está aqui para entender como prevenção, conceito, enfim, que a gente deveria saber sobre Alzheimer. Doutor, aqui, a Maria das Neves Rodrigues Santos, aqui de Valinhos. Obrigado, dona Maria das Neves. Minha mãe tem Alzheimer e depressão, está tomando os medicamentos Citalopram. Está correto? Ela mora na Bahia e ficou preocupada agora, que está acompanhando o programa. Obrigado, dona Maria das Neves, e um beijo à sua mãezinha querida aí. Está tomando medicamento porque foi indicado, portanto está correto, doutor? Pode estar correto. Se ela tem um diagnóstico de Alzheimer e tem algum sintoma de depressão, aí entra o Citalopram, né? Que é um antidepressivo muito bom, especialmente em pessoas idosas, tem menos efeito colateral. E o Eranza é a substância Donepezil, que inclusive é dispensado gratuitamente pelo SUS. Né? É um dos medicamentos indicados na doença. Ele não cura a doença, não altera a progressão da doença, mas pode ajudar nos sintomas. Não só na questão da memória, mas até no estado de humor da pessoa, estado emocional da pessoa. Especialmente irritabilidade, teimosia, pode melhorar. Embora a memória não melhore, mas pode melhorar com a Donepezil, que é o Eranza, por exemplo. O doutor, aqui, o Fernando Humberto de Paiva, um grande abraço, Fernando, olha só o comentário dele. Olá, Frei Rinaldo, é com grande satisfação que estou assistindo o seu programa em alta definição via satélite Star One C3. Olha, até citou, né? Como que está assistindo um programa em alta definição. Moro em Rio Paranaíba, Minas Gerais. Gostaria de saber se a pessoa que possui uma grande rotina de trabalho, que demanda muito raciocínio, pode provocar no futuro o mal de Alzheimer. Está mandando um grande abraço a todos. Obrigado, Fernando. Fez a pergunta, eis a resposta. A pergunta é muito interessante essa. Ao contrário, o indivíduo que tem um trabalho ou uma profissão que requer dele um desafio intelectual, solução de problemas complexos no dia a dia, como eu disse, um médico, um engenheiro, um advogado, ou qualquer outro profissional que lida que precisa de criatividade para resolver, protege contra a doença. E qual seria a razão disso? A razão disso é que tudo que nós aprendemos é construído no cérebro através de conexões, de ligações entre neurônios. Os neurônios, eles se ligam uns aos outros, né? As fibras dos neurônios se ligam uns aos outros. E quando você aprende uma nova coisa, seja dirigir um carro ou uma nova língua, criam-se novas conexões, novas ligações, forma-se uma rede. Então, o cérebro de um profissional desse, eu disse, o indivíduo analfabeto está em risco de ter doença, porque ele tem uma reserva cerebral, né, doutor? Ele tem uma reserva cerebral e cognitiva baixa já. Então, quando a doença chega, encontra um cérebro com baixa reserva. Já esse indivíduo, um profissional de alto desafio intelectual, ele tem muito mais conexões. Foi descoberto, inclusive, por exemplo, em motorista de táxi de Londres, eles têm um hipocampo um pouco maior, porque precisa se virar no labirinto das ruas de Londres, como taxista, entende? Então, isso protege a pessoa contra a doença. E quando a doença vem, ela se manifesta mais leve, mais demorado, mais tardiamente fica inválida. Doutor, fazer palavras cruzadas, pequenos hábitos, assim, ajuda, porque é um estímulo, além do elemento cultural de informação e vai ganhando conhecimento, também vai ativando a memória, doutor? Vai ativando a memória e outras formas de conhecimento. Memória para informações verbais, informações não verbais, informações espaciais, por exemplo, aprender a jogar dama, ou jogar xadrez, quebra-cabeças, né? Permite, com o aprendizado desses jogos, criar novas conexões. Portanto, é forçar o cérebro, não se acomodar, não se acostumar, porque se acostuma, chega até ali, é dali para baixo. Exatamente. Doutor, né? O cérebro, tal como a musculatura, ela é feita para atividade. A musculatura, nós somos feitos para andar, para ter atividade muscular, movimento. O cérebro é para atividade mental, atividade de raciocínio, de memorização, de aprendizado de práticas, né, de linguagem, essas coisas todas. Se você deixa, então isso abaixa a capacidade
e favorece a doença da pessoa. Essa e outras doenças paralelas, Exatamente. Né? A Maria Zilda Dias Pereira, de Córrego do Bom Jesus, Minas Gerais. Obrigado, Maria Zilda, que Deus abençoe. Na família do meu esposo, algumas pessoas tiveram Alzheimer. Gostaria de saber se meu esposo pode futuramente ter Alzheimer. Ele tem 59 anos. Tem algum tratamento para prevenção? Pergunta a nossa amiga Maria Zilda, preocupada aí com o marido dela de 59 anos, que na família é o fator hereditário. A gente vê que é muito pouco o fator hereditário, porém, é uma resposta aí, ela também pergunta sobre prevenção, doutor. Mais uma vez, se é só o esposo dele, quer dizer, se teve só um, não sei se é o irmão ou irmã do esposo dela. Okay. Quer dizer, a verdade é o seguinte, tem o esposo dela, correto? Se houver 2 ou mais parentes do primeiro grau, ou seja, os irmãos do esposo dela, as irmãs do esposo dela, os filhos e os pais do esposo dela com a doença, então existe um certo risco. Mas se foi só um na doença, se foi só o pai, por exemplo, aí não. Aí é um caso esporádico, ele não está em risco como... O risco é comum de qualquer pessoa. Doutora Mônica Morena, que é lá de Matão, São Paulo. Obrigado, Mônica, que Deus abençoe. Muito obrigado pela participação. Ela tem 34 anos, 1,57 m e 47 quilos. Obrigado, Mônica, pelas informações. Alguns anos atrás tive uma dor de cabeça, na verdade, dor na nuca. E ia enrijecendo o pescoço. Depois de algum tempo, ela voltou, mas com menos frequência. O que pode ser essa dor? Obrigada, Frei. Eu amo o seu programa. Deus abençoe. Essa dor, né? O Alzheimer também se manifesta com uma certa dor. Ela tem 34 anos, então está muito aquém de qualquer situação de Alzheimer, né, doutor? Sem dúvida. Isso aí não é um sintoma da doença de Alzheimer. Isso aí pode ser sintoma de um problema articular ou ósseo no pescoço da pessoa. Ou até um problema de tensão nervosa crônica, que o músculo fica em contração e termina dando dor, porque fica tenso e provoca dor nos tendões e nas fixações no osso. Pode ter várias outras causas, mas não a doença de Alzheimer. Doutora, aqui a Ivani Aparecida Arruda Leite de Campinas. Obrigado, Ivani. Ela ouviu falar, doutora, assim, que a respeito de um adesivo que a pessoa coloca nas costas que ajuda nos sintomas do Alzheimer. Gostaria de saber se realmente existe esse adesivo. Dizem que esse adesivo ajuda a não avançar o Alzheimer. A Ivani, existe isso, doutor? Existe. Isso aí é o Exelon Patch. O Exelon é a rivastigmina, o nome da substância é rivastigmina, que da mesma forma que o Eranz ou Donepezil, são os medicamentos usados para tratar a doença, tentando melhorar os sintomas do esquecimento e tal. Agora, essa forma do PET, desse adesivo, ele veio para melhorar os efeitos colaterais, porque o Exelon, ele é tomado de manhã e tomado, quer dizer, após a refeição pelo matinal e o jantar, porque senão ele causa náusea, vômito, diarreia. Então, esse Exelon PET, chamado, ou seja, esse adesivo, ele permite tratar a doença tão bem como o outro comprimido e evitar efeitos colaterais, porque vai liberando o medicamento assim mais regularmente e não só nos momentos em que ele toma o remédio. Na hora que toma, então, tem a concentração sanguínea alta, depois baixa. Aí volta a ter de novo, isso causa sintomas. Já o adesivo não, permite que o medicamento vá absorvendo aos poucos e tenha uma concentração mais ou menos Porém, regular. Isso sempre com indicação médica, ninguém está autorizado por conta própria ir lá na farmácia comprar. Exatamente. É isso, né? Inclusive, esse é comprado, porque o Exelon comprimido é liberado pelo SUS. Esse PET não é ainda liberado pelo SUS. Mas é o médico que tem que prescrever. O médico neurologista ou... Ninguém pode vender a torta de direito. Não pode. Ok, maravilha. Não pode. Doutora, aqui a Luciane Vasconcelos, obrigado, Luciana, que Deus abençoe, mandou um e-mail para a gente assim. Ela tem 20 anos, Luciana. Pelo amor de Deus, né? Então pode descartar o Alzheimer de qualquer natureza. Frei, eu me esqueço, né, com frequência, sempre onde guardo os objetos. Será que isso pode ser um alerta? Eu tenho 20 anos. É a Luciane. Claro que não, né, doutor? Não, a causa principal de esquecimento, desse tipo de esquecimento, não é doença cerebral. Não é. É desatenção. Exatamente. É desatenção, distração
Principalmente preocupação exagerada, Ok. com mais de um problema. Faz uma coisa pensando noutra. Exatamente. Faz uma coisa pensando noutra e não fixa atenção, Ok. não dá o devido valor para aquela coisa que naquele momento é importante. Você tem Isso- que dar uma ordem para o teu cérebro, viu? Exatamente, Você vai guardar uma chave, Exatamente. repita em voz alta, eu estou Isso. guardando a chave aqui, Exatamente. né, no balcão da televisão. Dá uma Exatamente. ordem para o teu cérebro. Aí você não esquece nunca, né? Agora, se você vai guardar a chave e pensa que você tem que, Isso uma prova na escola, aquele problema de matemática, ou enfim, aí, claro, você colocou desatenta naquele momento, o teu corpo estava ali, a chave estava na mão, mas a tua cabeça estava lá na China, né? Então não dá. Assim, né? Ou o nome de uma pessoa que você acabou de conhecer. Repita mentalmente o eu nome faço e olhe isso, na tá? fisionomia Eu da faço pessoa. isso, sabia? E olhe na fisionomia da pessoa o que caracteriza a pessoa. Eu o que sempre mais distingue pergunto o a nome e pessoa. repito 3 vezes o nome dessa pessoa. Aí o pessoal assim, nossa, o Frei lembra o nome das pessoas, tem memória boa, né? Não é que eu faço um claro, exercício, claro. né? Que maravilha, esse é o Vida Então não Saúde. precisa ter medo que não é o Alzheimer, a causa principal é essa. Isso é muito comum em estudantes, especialmente que fica até tarde estudando e depois dorme mal e começa a esquecer também, né? Doutor, vamos lá para João Pessoa, na Paraíba. É o nosso amigo Jacinto Lopes Filho. Obrigado, seu Jacinto. Dona Fátima está com sua mãe. Não, essa foi a pergunta lá Foi que a foi primeira, feita. foi. Então, Foi repetiu respondido. a pergunta aqui. Vamos ao nosso amigo Luiz Henrique. Aqui o nosso Luiz Henrique, obrigado, um grande abraço para você. Ele sempre está conosco, assistindo o programa aqui, sempre nos ajuda nas missas saúde. Obrigado pelo trabalho carinhoso, viu? Ele está mandando um abraço para toda a nossa equipe técnica, que é o Luiz Henrique de Campinas. Portanto, a equipe, todo mundo está retribuindo, viu, Luiz Henrique? Deus abençoe aqui. A nossa amiga Maria Oliveira Santos de Valinhos, obrigado, Ana Maria Oliveira. Gostaria de saber se quem tem a síndrome das pernas inquietas, se isso tem a ver com o tema de hoje, se isso é o início de um Alzheimer, ela tem 46 anos. Síndrome das pernas inquietas, isso já é um sintoma do Alzheimer? Pergunta a nossa amiga Maria Oliveira, doutora. Não, isso não é sintoma do Alzheimer. Isso aí pode ter outras causas, variadas causas, né? Mas não a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer são alterações mentais, alterações do comportamento, do estado emocional da pessoa. Essa questão das pernas inquietas, isso que é comum especialmente em idosos, às vezes é falta de alguma substância, da alimentação da pessoa, ou então pode ser também por problemas de nervos periféricos da perna. Isso é uma coisa que o neurologista pode investigar, fazer os devidos exames, deve procurar um médico para isso, né? Mas não se preocupar que não é sintoma do Alzheimer. Vamos lá para Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, é Neide dos Santos. Dona Neide, um beijo para a senhora, muito obrigado por estar conosco. Ela gostaria de saber sobre um filho que é bipolar e toma muitas medicações para esquizofrenia. Ele poderia futuramente desenvolver também o Alzheimer? Ele faz um tratamento já com um neurologista. Então, tratamento de bipolaridade, toma medicamento para esquizofrenia, pode também desenvolver o Alzheimer, o filho dela. Não disse a idade aqui. Nem os medicamentos. Né? Não disse também os medicamentos, a dona Neide, doutora. Não, a esquizofrenia é uma outra doença, né? Que inclusive começa em pessoas bem mais jovens, né? Ok. Preserva, mantém a capacidade intelectual durante longo tempo, Ok. né? A não ser aqueles casos de grande isolamento social, que a pessoa, ao se isolar, então ele vai prejudicando também a mente dele, o conhecimento dele, né? E não tem esse problema de esquecer como no indivíduo com Alzheimer, né? Embora o Alzheimer possa ter sintomas do tipo da esquizofrenia, como alucinações visuais, ver bichos, ver pessoas que não existem, ou auditivas, mais visuais, né? Ou então ideias delirantes, tipo achar que o marido ou a mulher está traindo, que roubaram. Isso é muito comum, por exemplo, perseguição. Perseguição. Isso é muito comum quando é doença. É outra característica da doença de Alzheimer, essa questão de esquecer onde guardou as coisas e depois atribuir a alguém da família que escondeu ou que roubou aquela coisa. Entendi. Atribuir isso a uma pessoa da família. Porque quando está nessa lucidez, Exatamente, você não reconhece isso aí é um sintoma suspeito defeito, né, digamos. do esquecimento, quando ele atribui a uma outra pessoa da família que está escondendo as coisas dele ou pegando, roubando as coisas dele. Isso aí já é um sintoma da doença nessa fase do esquecimento. Esquece e depois vem aquela lucidez, então acusa o outro que está fazendo isso, né? Olha só que interessante. Doutor, aqui é o nosso amigo Rui Lacerda, de Divinópolis, Minas Gerais. Obrigado, Rui, que Deus te abençoe. Ele está parabenizando o programa, aliás, todo mundo só está elogiando o programa. Qual é o efeito do tetrahidrocannabinol no cérebro acometido por Alzheimer? Certamente ele indicou aqui um medicamento. Ele agradece, é o Rui Lacerda, doutor. Eu não tenho experiência com esse medicamento, mas
não tem relação com a doença de Alzheimer. É outra linhagem. Rui, traz mais informações sobre esse medicamento, por que você citou, é algum tratamento de alguma coisa específica, enfim, para a gente até refazer a pergunta aqui, viu? Mas muito obrigado de coração. Doutora aqui de Bauru, São Paulo, é a Márcia dos Reis Vitorino Laga. Obrigado, Márcia, que Deus te abençoe. Minha mãe tem Parkinson. Gostaria de saber se o Parkinson leva ao Alzheimer. Doutora, é a nossa amiga Márcia. A doença de Parkinson, ela caracteriza por problema do movimento, né? Do tremor também, do equilíbrio, a pessoa cai mais fácil, né? Agora, a memória, o intelecto, ele não se altera tão rápido como no Alzheimer. É muito tardio que isso acontece, né? Especialmente em orientação espacial, né? Mas não esquecimento como tem no Alzheimer. Isso não acontece na doença de Parkinson, a não ser tardiamente, em cerca de 15% a 20% dos casos só. Entendeu? Então, o Alzheimer é diferente, começa com problema de esquecimento, né? Enquanto que o Parkinson começa com problema do movimento, dos membros, né? E só tardiamente, na fase derradeira do Alzheimer, na fase mais grave, é que ela começa a apresentar sintomas parecidos com o Parkinson, inclusive de tremor, de movimento. Já nos estágios bem avançados. Exatamente. A Osmilda Rotilli, de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul também. Obrigado, Osmilda. A gente vai conhecendo aqui a geografia do nosso país através do nosso programa Vida e Saúde. Muito obrigado. Cuido da minha sogra, ela tem 81 anos. Primeiramente, parabéns, viu? Ser um anjo da guarda aí. E há 57 anos, seu esposo foi motor, isso aqui, e há 3 anos ela caminha e parou de falar. E a única coisa que ela se lembra do seu falecido esposo, o seu esposo faleceu, seu falecido esposo, e o médico neurologista disse que o cérebro dela está secando. Isso seria um Alzheimer ou qual outra doença seria essa situação aqui, doutor? A Osmilda pergunta da sogra dela, doutor. Pode ser o Alzheimer, mas pode ser outra doença do cérebro. Existem várias doenças que dão esquecimento, que dão os mesmos sintomas do Alzheimer, né? Doenças degenerativas, né? Subtipos do Alzheimer, né? Déficit de vitamina B12, muito comum em nosso meio, especialmente pessoas acima de 60 anos. Doença tireoide, chamada hipotireoidismo, baixa quantidade de hormônio da tireoide também, leva até atrofia cerebral e sintomas parecidos com Alzheimer. Né? Infecções como a sífilis, né? O vírus da AIDS ataca o cérebro também, dando sintomas parecidos, entendeu? Mas só que não é exatamente igual ao do Alzheimer, entendeu? Na análise clínica dos sintomas e dos testes dá para diferenciar, saber que não é o Alzheimer, é outra coisa diferente. Muito bom, muito bom. Quanta informação neste bloco, mas temos muito mais para você ainda. Quer saber, quer fazer a sua pergunta? Dá tempo ainda. Vou ter que chamar um intervalo, mas na sequência, muito mais informações aqui com o Dr. Benito para você. Esse é o Vida e Saúde. Rapidinho no intervalo, voltando para você. A doença de Alzheimer, ela não tem cura, mas ela tem um tratamento, ela tem um controle. Você pode estabilizar a doença com os cuidados com a medicação, que a medicação é distribuída gratuitamente, no alto custo, que é distribuída pelo governo estadual, e aquelas dicas de qualidade de vida, né, de ser melhor, de cuidar das outras doenças associadas, né, uma boa alimentação e atividade física. Então procure, não hesite, procure tratamento médico.